Molequinhos da Promare, tudo bem? Espero que estejam todos bem, animados. Hoje a gente vai começar então a falar de um novo assunto. Vamos conversar um pouquinho de avaliação da vitalidade fetal, que é muito legal. E eu queria lembrar vocês que isso aqui que a gente está fazendo, essas videoaulas, gente, são só uma provocação. Tá? Então tem muitas outras coisas que são importantes a gente falar desses assuntos, mas é um ponto de partida. Eu gosto sempre de lembrar que não deve ser a única fonte aí de estudo de vocês, mas pelo menos é um direcionamento, é um estímulo para a gente construir mais conhecimento em cima dessa base, tá bom? Prontos? Então vamos lá. Então, nesse bloco de avaliação da vitalidade fetal, o que a gente quer saber, né? Quais são nossos objetivos de aprendizagem? Então, em primeiro lugar, saber por que a gente faz o controle da vitalidade fetal, né? Quando que a gente deve indicar esse controle? Quais são os exames que podem ser utilizados? Então, isso vai ser motivo de conversa dessa nossa primeira aula, tá? Depois a gente vai falar especificamente da cardiotocografia. Então, o que é, para que serve, indicações, quando que a gente realiza, o que significa anteparto, intraparto, como que a gente faz esse exame, né? Qual que é a técnica correta, que parâmetros que a gente avalia, quais são os limites de normalidade, o que é desaceleração, que tipo de desaceleração que existe, por que isso é importante, de que forma a gente interpreta esses resultados. Então, tudo isso a gente vai conversar na aula 2. E aí, na aula 3, é uma provocaçãozinha, bem tranquila, considerando que a gente está falando de alunos da graduação, que vão ter uma formação de generalistas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre perfil biofísico fetal. E aí, quais são os parâmetros que a gente avalia, como que a gente interpreta esses resultados, mas de uma maneira bem tranquila. Tá bom? Então vem comigo que tem muita coisa legal pra gente falar nesse bloco, tá bom? Então vamos começar, né? Vamos falar então nessa primeira aula do porquê, quando, como, o que a gente pode fazer de exame para avaliar a vitalidade fetal. Então a gente sabe que quando a gente está diante de uma gestação de alto risco, a gente tem um maior risco de comprometimento da oxigenação fetal. E esse comprometimento da oxigenação fetal pode trazer consequências para esse fetinho, a curto, médio e longo prazo, né? Então, a gente tem, de um lado, as doenças maternas. Quando a gente tem um bom controle dessas doenças maternas, a gente melhora esse prognóstico dessa gestação, né? Por outro lado, eu tenho esses exames, esses testes de avaliação da vitalidade fetal, que me permitem também melhorar o prognóstico, uma vez que eu identifico uma preocupação, um momento de intervir, né? Ou talvez até de interromper uma gestação. Então, eu minimizo os riscos dentro de uma situação de risco, que é a gestação de alto risco, eu minimizo os riscos de maiores complicações, de piores desfechos. Então, dessa forma, eu consigo melhorar um pouquinho o prognóstico dessas gestações, tá? Então, lembra que são dois braços igualmente importantes, né? É o controle da causa desse alto risco, né? Então, se tem alguma situação materna que coloca essa gestação em risco, é fundamental que eu tenha um bom controle dessa situação, sempre que possível. E do outro lado, que eu consiga ir tateando eventuais riscos, eventuais preocupações, para que eu possa intervir quando necessário. Então, é por isso que eu faço o controle da vitalidade fetal, para que eu consiga impactar de forma positiva e melhorar o prognóstico das gestações de alto risco. É importante termos em mente, então, que quando optamos por fazer uma avaliação da vitalidade fetal, qual que é o nosso grande objetivo? O nosso objetivo é reconhecer o sofrimento fetal em tempo hábil. Hábil para quê? Ou para eu corrigir alguma situação que está causando aquele sofrimento fetal, ou quando isso não for possível, para que eu tome a decisão consciente de resolver aquela gestação antes que, de fato, este fetinho tenha consequências, tenha sequelas deste processo de hipóxia. Então, quando a gente está falando de sofrimento fetal, o que é o sofrimento fetal, na verdade? Eu tenho uma condição de hipóxia e a resposta fetal a esta condição de hipóxia é o que a gente chama de sofrimento fetal. E aí eu posso corrigir e reverter essa situação, ou quando isso não for passível de correção, aí eu passo sim a ter a acidemia fetal. E é essa acidemia que vai levar a resultados perinatais adversos. Então, é um processo evolutivo. Eu tenho a hipóxia, o feto tem uma resposta a ela que eu chamo de sofrimento fetal. Se eu conseguir reconhecer isso através das minhas provas de vitalidade fetal e intervir, porque tinha algo que era passível de correção,
ótimo, eu melhoro esse prognóstico. Agora, quando isso não é possível, se eu não consigo intervir e eu persisto com essa situação de hipóxia e todas as adaptações em consequência a ela, eu caminho para uma acidemia fetal que vai levar a todas as sequelas que a gente bem sabe, né? Ou seja, a avaliação da vitalidade fetal tem por objetivo predizer e detectar os fetos com maior risco de hipoxemia e, dessa forma, diminuir o número de óbitos fetais e as sequelas, certo? E aí, quando a gente está falando de vitalidade, avaliar vitalidade, a gente tem que ter um outro conceito, que a palavra até é parecida, mas o conceito é completamente diferente, que é a viabilidade. A gente tem que ter esse conceito na cabeça. Por quê? Porque imagina que toda vez que a gente toma uma decisão em relação a uma gestação, a gente tem que pensar numa balança. De um lado, eu tenho os pesos, as consequências desse sofrimento fetal persistente, de uma acidemia com todas as suas sequelas. E do outro, eu tenho todas as consequências de interromper uma gestação antes da hora e todas as complicações associadas à prematuridade. E aí, quando a gente está fazendo esse julgamento, quando que a gente está tomando essa decisão, eu preciso ter muito claro o conceito de viabilidade fetal. O que é o conceito de viabilidade fetal? É a idade gestacional a partir da qual metade, ou seja, 50% ou mais dos recém-nascidos sobrevivem. E a gente sabe que este conceito, este valor ou esse limite de viabilidade fetal varia de um local para outro de acordo com a qualidade ou com a capacidade de assistência mesmo aos neonatos. Tudo bem? Então, se a gente está falando de avaliar vitalidade fetal, quem que é a nossa população-alvo, entre aspas? São aquelas gestações onde eu tenho maior risco de hipoxemia fetal, né? Ou seja, se eu estou diante de alguma doença materna, né? E a gente sempre pensa nas síndromes hipertensivas, porque são um exemplo muito bom disso, né? As diabetes e tantas outras comorbidades maternas que podem trazer repercussões para o binômio, né? Outras intercorrências da gestação, então, por exemplo, situações de restrição de crescimento, o próprio pós-datismo, histórico de natimorto, né, alterações do volume de líquido amniótico, gemelaridade, né, ruptura prematura de membranas ovulares, placenta prévia. Então, são intercorrências da própria gestação que podem aumentar o risco de comprometimento fetal, né? E também as próprias doenças fetais. Então, fetos em situação de anemia, com cardiopatias, com infecções, com algumas malformações, também têm um risco aumentado de hipoxemia fetal. Então, diante dessas situações, a avaliação da vitalidade fetal se torna muitíssimo importante. Quando que a gente indica, então, a avaliação ou o controle da vitalidade fetal? Toda vez que eu estiver diante da possibilidade de uma insuficiência placentária. Então, a gente acabou de ver uma série de condições que definem uma gestação de alto risco e que, portanto, se associam a uma maior possibilidade de insuficiência placentária. Da mesma forma, uma gestação, mesmo que até então tenha sido de risco habitual, a partir do momento em que ela está em pós-datismo, eu tenho maior possibilidade de insuficiência placentária, porque minha placenta vai envelhecendo, vai calcificando, vai tendo mais dificuldade de fazer troca, né? Então, essas pacientes vão se beneficiar da avaliação da vitalidade fetal. Por outro lado, não tem evidência nenhuma de benefício do uso rotineiro desses testes, dessas provas de avaliação da vitalidade fetal para gestações de risco habitual, tá? Então, quando que está indicado a avaliação da vitalidade fetal se eu estou com uma gestante de risco habitual? No pós-datismo, que a gente já conversou, porque o pós-datismo, então, é um maior risco de ter uma insuficiência placentária. Quando a paciente refere diminuição da movimentação fetal, então a gente deve perguntar sobre essa queixa e, inclusive, orientar no pré-natal que esse seja um parâmetro para ela prestar atenção, né? Ou quando eu fiz uma cardiotoco e a cardiotoco tá ou anormal ou suspeita, então aí a gente pode implementar essa investigação complementar com outras provas de vitalidade fetal, como a gente vai ver, tá bom? Diante de um resultado normal de uma prova de vitalidade fetal, eu consigo então levar essa gestação um pouco mais adiante. Vou tentando chegar o mais próximo possível do termo, né, para eu diminuir aquelas complicações associadas à prematuridade, desde que eu tenha um bom controle clínico da condição materna. Por outro lado, quando eu faço uma prova de vitalidade fetal e eu encontro um resultado anormal, eu tenho que ter sempre em mente aquela balança, em que eu vou considerar os riscos da prematuridade, de eu interromper aquela gestação e tirar um fetinho prematuro,
contrapondo esse risco aos riscos da hipoxemia, de eu não tirar este fetinho e deixá-lo num ambiente que não está um ambiente nas melhores condições e que a gente sabe que pode ter as complicações dessa hipoxemia. Então, a acidemia com todas as sequelas associadas a ela. Queridos, uma coisa importante que eu queria falar para vocês é que quando a gente está falando assim, ó, avaliação de vitalidade fetal, quando indicar, a gente está falando dessas provas, desses testes específicos para avaliar a vitalidade fetal. Porém, a gente jamais pode esquecer que a toda consulta, a todo atendimento de gestante, a gente faz a avaliação da vitalidade fetal no nosso exame obstétrico. Então, verificar e observar as movimentações fetais, fazer a ausculta dos batimentos cardíacos fetais, isso é a avaliação da vitalidade fetal. Né? E nas gestações de risco habitual, é dessa forma que a gente faz essa avaliação, né? Então, observando a movimentação fetal e fazendo a ausculta dos batimentos cardíacos fetais. Inclusive, existem evidências contra, por exemplo, a cardiotoco nas gestações de risco habitual, exceto naquelas condições que a gente já conversou, né? Por quê? Porque tem muito falso positivo, então acaba aumentando aí a indicação de intervenções que nem seriam necessárias, então não se mostrou benéfico, tá? Quando a gente está, então, falando de gestações de alto risco, aí, além disso que a gente faz a toda consulta, né, observar a movimentação fetal, auscultar os BCFs, tem espaço essas provas, esses testes de avaliação da vitalidade fetal, que são a cardiotoco, o perfil biofísico fetal e o Doppler, tá bom? De forma muito simplificada, muito resumida, quando a gente está falando do Doppler, a gente está falando de avaliar as artérias uterinas, as artérias umbilicais e as cerebrais médias. Dessa forma, a gente consegue ter uma ideia da função placentária, da resposta fetal à hipoxemia. Então, o Doppler permite a identificação de processos mais crônicos, inclusive, né? Porque eu faço toda essa avaliação desse território vascular. Por outro lado, quando eu estou falando de cardiotoco e perfil biofísico fetal, eu tenho uma avaliação da oxigenação do sistema nervoso central, tá? E aí, esses testes, eles também conseguem me mostrar insulto agudo. Então, eu tenho formas diferentes, provas diferentes de avaliar a resposta fetal à hipoxemia, no caso do Doppler, ou a oxigenação no sistema nervoso central, que, quando comprometida, vai se manifestar com alterações que esses testes me permitem identificar. Como a gente já viu, não existe falar de vitalidade fetal e não falar de controle de movimentação fetal. Né? Mesmo porque, gente, ô coisa gostosa, como eu tenho saudade disso. É uma das coisas que eu tenho aquela saudade gostosa de sentir, são as crianças mexendo na nossa barriga. Bom, corigices à parte, voltemos para o nosso assunto aqui. Então, vamos falar um pouquinho desse controle, como é que a gente orienta as nossas pacientes, como a gente avalia isso ao longo do pré-natal. Quando o preceptor fala para vocês assim, ó, orienta um mobilograma para essa paciente, para essa gestante, o que ele está querendo que vocês orientem? As pacientes, elas, 1 hora depois do café, do almoço e da janta, devem parar e prestar atenção nas movimentações fetais. Então, elas ficam ou deitadinhas em DLE, ou sentadinhas, prestando atenção. E olha que momento legal, porque é uma oportunidade de fortalecer ainda mais esse vínculo. E ela vai contar quantos movimentos tem. Em cada uma dessas horas, o fetinho tem que mexer 4 a 6 vezes, para dizer que tá tudo bem, tá? Outra forma que a gente tem de orientar essa contagem das movimentações fetais é, por exemplo, a gente está diante de uma situação de baixo risco em que a gestante tem a percepção de diminuição da movimentação fetal, né? Isso se torna muito importante no 3º trimestre, né? E aí a gente fala assim, olha, se você achar que tá mexendo menos do que o habitual, conta. E aí como é que conta? Ela vai ficar 2 horinhas ali prestando atenção nessas movimentações fetais, né? Tem que mexer pelo menos 6 vezes. Não mexeu, procure assistência médica. Então, é dessa forma que a gente quantifica para nossa paciente quantas vezes se espera que esse fetinho mexa, né? Quando a gente está diante de uma gestação de alto risco, é a mesma orientação, só que a gente orienta que ela faça isso diariamente, a partir das 26 semanas, porque a gente já viu que essas mulheres, essas gestações, têm maior risco de insuficiência placentária. Então, a gente faz de rotina, diariamente, o controle dessa movimentação nessas situações. Tudo bem? Então, vamos lá, o que a gente não pode esquecer? A gente tem que lembrar que todas as gestantes devem ser orientadas em relação à movimentação fetal e a gente deve fazer esta avaliação, assim como a ausculta dos batimentos cardíacos fetais, a todo atendimento. Isto é a avaliação de vitalidade fetal, né?
Para gestantes de alto risco e para gestantes de baixo risco com pós-datismo, a gente pode fazer aquelas outras provas de avaliação da vitalidade fetal que a gente conversou. Então, a cardiotoco, perfil biofísico ou Doppler, porque essas condições são condições de maior risco de insuficiência placentária. Essas são as referências principais que a gente utilizou aqui para fazer esse material e essa aula para vocês. E eu sugiro que vocês gastem um tempinho vendo esses materiais que estão muito bem escritos e que ajudam bastante a gente a sedimentar e a aumentar ainda mais esse conhecimento. Eu agradeço, então, a persistência de vocês de ficarem comigo mais uma vez aqui e já convido para a parte 2 dessa aula, em que a gente vai falar da cardiotocografia, que é um exame super importante na nossa prática e que vocês vão cansar de instalar e de avaliar aí ao longo do internato e dos estágios de vocês, tá bom? Então, venham animados que vai dar um papo bom também. Um beijo, obrigada!